Salve, salve! Que Salve, beleza. meu caro! Você tá Tudo bem? bem? Graças a Deus, tudo bom. O pessoal tá chegando. Pô, mas você é daqueles convidados pontualíssimos, velho. Não nega que é juiz, né, meu? Não nega que. Cara, eu tenho problemas com pontualidade, eu sou surtado com horário, marcou 9h30, desde as 9h25 eu já estava aqui esperando para você entrar, porque eu sou estressado com horário. Pô, bem-vindo. Alegria te ter aqui, viu, velho? Muito bom estar aqui com você também. Bom demais. Você sabe que sexta-feira à noite, tradicionalmente, fora os períodos de quarentena, tá ligado ao simbólico da festa, da celebração, enfim, Sextou, né? do encontro. Mas em tempos de quarentena, porque a gente tá socialmente isolado, mas não estamos distante, tá todo mundo conectado. E Exato. aí a gente tem a alegria de ter você aqui. Aliás, deixa eu começar apresentando o nosso convidado de hoje à noite. Alegria de ter com a gente aqui o professor Guilherme Madeira, gente boníssima, queridíssimo, tem a alegria de ter ele conosco. Eu não sei como é que eu apresento ele ainda, calma que eu já vou dizer, mas assim, eu não sei se eu chamo de Guilherme Madeira, de Madeira 10, de Dr. Wood, porque ele tem esses vários nomes aqui nas redes, aliás, queridíssimo nas aulas, queridíssimo no trabalho, queridíssimo nas redes aqui também. Alegria poder ter você aqui com a gente. O lugar de fala dele, bom, professor doutor em processo penal, juiz e, como ele se define, maratonista amador. Esse é É isso Guilherme aí. Madeira. Muitíssimo boa noite, doutor Madeira. Eu queria, na verdade, dizer uma coisa que eu preciso dizer há muito tempo. Uma alegria sair das teclas e encontrá-lo aqui no vídeo, na live. Verdade, verdade. A gente tem tentado se encontrar fisicamente já há algum tempo e sempre uma coincidência ou outra acaba dificultando, mas para mim é um prazer estar aqui e falar com você. É uma honra, cara. Assim, eu virei seu fã quando eu comecei a te seguir e sou fã mesmo. Você sabe disso, o Pô, a pessoal que me recíproca é segue verdadeira. sabe. Eu gosto muito, acho que o trabalho que você faz, a lei que você fez sobre os imigrantes, trabalho escravo, cara, assim, sou seu fã. Um amigo meu que é juiz do trabalho me ligou hoje, falou assim, cara, fala para ele que eu sou fã dele, Oh, não julguei creio. casos, atuei em casos em que ele estava na questão do trabalho escravo e fala que esse cara é sensacional e que eu sou fã dele também. Pô, obrigado, velho. Que é isso. Muito obrigado. E, meu, é uma alegria imensa ter você aqui. E a primeira coisa que eu queria falar, se meu cachorro deixar, lógico, Tô ele, também, vendo. ele tem participações especiais de vez em quando aqui. Claro. Entendeu? De vez em quando ele invade a cena e tal. Mas a primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte: novos tempos, as coisas mudaram, todo professor bom dá aula bem. É o seu caso. Oh, muito E no seu obrigado. caso, você se mantém dando aula à distância. Como é que é esse negócio? Você acha que veio para ficar? Isso é uma mudança definitiva? Cara, eu já dou aula no sistema de videoconferência, no sistema online, há muito tempo. Eu dou aula há uns. Olha, minha filha tem 14 anos e meio. Eu comecei quando minha ex-esposa estava grávida dela. Então, eu dou aula há mais de 15 anos nesse sistema de videoconferência online. Eu fui um dos pioneiros, né, do país nesse sistema. E acho que assim, acho que tem espaço para tudo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com essa epidemia, mas eu vou ser honesto com você. Eu acho que cada forma tem a sua beleza. Então, por exemplo, dar aula nesse esquema de videoconferência me permitiu conhecer gente do país inteiro e gente muito bacana. Me fez ter certeza que a maioria das pessoas é bacana, a maioria das pessoas sente a mesma coisa, a gente sente igual. A minoria das pessoas é ruim, é maldosa, só que essa minoria é mais estridente, né? Aham. Então, esse lado das redes sociais me trouxe isso, mas, ao mesmo tempo, eu sou professor, por exemplo,
lá no Mackenzie, né? Na graduação do Mackenzie. E a presença física ela é muito importante, né? Acho que todos nós estamos sentindo agora o que o distanciamento social nos causa, né? A falta do contato, do olhar, do estar junto do outro, faz uma falta tremenda. Então, eu espero que essa nova fase nossa não nos faça abandonar o contato, a presença, porque isso é muito importante. Ah, com certeza. Aliás, você tem uma marca. Eu até brinquei na apresentação que eu fiz de você nas redes, no convite, que você tem uma marca, porque você quebra o estereótipo do juiz, entendeu? Você, enfim, até porque também é de uma nova geração, você tem um estilo pessoal de muita informalidade. Outro dia, estava te vendo na rede, você dando uma aula, tal, todo preparadinho, se preparando para uma aula, todo blusinha, camisa engomada, tal, toda arrumadinha e tal, e bermudão. E daqui a pouco a imagem mostrando você, a camisa toda formal e o bermudão. Isso é uma coisa, isso é uma marca tua. Só na rede ou também é uma marca na universidade ou por onde você anda? Eu acho que a gente tem que sempre adequar o discurso ao interlocutor, né? Então, por exemplo, eu já tomei depoimentos de pessoas muito simples, né? De trabalhadores rurais, por exemplo. Eu tenho que adequar o meu discurso ao discurso daquela pessoa que vai interagir comigo. Por outro lado, por exemplo, eu já ouvi pessoas... Um dos processos dos processos mais importantes que eu atuei é a questão da ditadura no Brasil. E eu dei aquela sentença, não sei se você sabe disso, a sentença que reconheceu que João Drummond morreu dentro do DOPS, vítima de tortura. Pô, eu não sabia disso. Foi a primeira sentença do país, foi minha. E eu ouvi ali pessoas muito importantes, como foi o caso do professor Paulo Abrão. Aí é diferente. Eu tenho um outro discurso. Eu acho que, seja como professor, seja como juiz, eu preciso me fazer entender para poder entender as pessoas. E isso faz com que, a depender da situação, eu tenha que adequar o discurso um pouco mais elaborado e rebuscado ou um pouco mais simples. Mas o objetivo é se fazer entender e entender, né? Não, isso é um talento. E, aliás, isso é o segredo da comunicação, né? Tem um monte de gente que tenta fazer isso. Às vezes você encontra caras que são brilhantes, mas que, ao se comunicar, pelo simples fato de não perceber com quem estão falando, com o público que estão falando, às vezes, com todo o conhecimento, não conseguem se comunicar. Isso é um talento, meu velho. Parabéns, viu? Olha, eu vou discordar de uma coisa que você falou agora. Eu não acho que é talento, e eu vou ser honesto com você. Eu não acredito em talento, cara. Tem aquela história que dizem que qualquer coisa que você fizer por 10 mil horas, você consegue, né? Então, se hoje eu falo assim, eu me comunico bem, é porque eu já errei pra caramba, cara. Eu errei muito. Eu me lembro uma vez... Bom, eu não posso nem falar. Sobre esse tema eu não posso nem falar, então eu errei à vontade. Exato. Olha, eu lembro que no meu começo de carreira, eu conto isso para os alunos, eles falam, não é possível. Eu falei, Um aluno me chamou depois da aula e falou, professor, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pois não. Professor, o senhor é muito ruim. Daí eu, como? Ele falou, professor, o senhor não nasceu para isso. Não... Olha, vai ser juiz só, porque o senhor é muito ruim. Rapaz, eu fui para casa aquela noite, caminhando, eu era a imagem da derrota, curvado, falando, o que eu estou fazendo da vida? E eu venho de uma família de professores, né? Para mim aquilo era... Poxa, eu falei, não, quer saber? Eu vou receber essa crítica da forma que eu preciso receber, eu vou melhorar e eu não vou desistir. E não desisti, continuei, identifiquei ali, tentei identificar o que as pessoas, o que não estava agradando, né? Você tem que entender também, porque a gente precisa entender a crítica. Normalmente a gente é refratário à crítica, mas a gente tem que entender qual é a crítica válida, qual é a crítica destrutiva, né? E eu falei, poxa, o sujeito está falando isso, tomou a coragem de falar isso para mim,
deve ter algum fundo de verdade, né? Deve ter algo que eu estou errando. E aí fui adequando, e graças a Deus acabou dando certo, né? Enfim, não que eu não erre hoje, mas eu erro menos do que eu errava Menos. antes. E a gente vive escutando, uma outra coisa que eu estava aqui pensando, né? É que a gente vive escutando que a justiça é lenta, que cada juiz tem mais processo do que dá conta de tocar, que além da carga de trabalho, tem o lance também da questão de recursos, do próprio judiciário, enfim. Aí vem a quarentena e vem a questão aí, vem o novo modelo de adaptação que é o home office, que acredito que é como você está, que é como você está trabalhando. Na prática, para você, e essa condição de trabalho está sendo boa ou é ruim, ou é limitante? E uma pergunta que eu fico aqui me fazendo, você acha que essa experiência pode mudar de fato o paradigma do formato de trabalho da justiça, do judiciário e até na prioridade dos investimentos no poder judiciário? Esse é um tema super complexo, Carlos. Assim, tem múltiplas respostas, múltiplas visões. Então, vamos tentar separar, porque você fez várias perguntas muito importantes aí. Dado o objetivo, eu tenho produzido mais. Tenho produzido bem mais do que antes. Produz mais. Produzo mais. E por vários motivos. Estou sozinho aqui, né? Não vem advogado, não tenho colegas de trabalho para conversar. Isso é um dado objetivo. Agora, eu entendo que não é a melhor forma. E vou te dizer por quê. Porque faz parte do meu trabalho estar lá no fórum para atender advogado, eu gosto de conversar com as pessoas, eu acho que é importante eu estar lá. Então, a gente tem que fazer uma escolha, né? Vai ter que fazer uma escolha. E me parece que, na forma como está hoje, não é o ideal. E eu vou mais longe. Eu tenho profundas restrições ao home office. Uhum. Por causa do trabalhador. Normalmente, a gente não vê o juiz como trabalhador, né? Mas o juiz também é um trabalhador. Meus alunos da graduação do Mackenzie, invariavelmente, têm reclamado para mim que estão trabalhando mais agora na quarentena. E meus colegas juízes também, meus colegas funcionários do TJ também. Nós temos trabalhado mais. E isso não necessariamente é bom. Pode haver uma maior produção, mas a gente não pode esquecer das pessoas. Claro. Será que Qual a gente o custo consegue... humano dessa maior produtividade, né? Exato. Tem aquele discurso do Chaplin, né? Não sois máquinas, homens é que sois. E a gente esquece disso. Então, acho que essa cultura de sermos super produtivos e queremos resolver tudo, eu não sei se ela é melhor. É óbvio que a lentidão da justiça é algo que incomoda a todos nós e que devemos buscar resoluções para isso. Mas eu não acho que o modelo que a gente está sendo forçado a trabalhar agora seja o ideal. Eu sou um cara que gosta de ir para o fórum, eu estou no fórum todo dia, gosto de atender advogado, gosto de conversar, eu acho que é importante isso. Então, acho que a minha função também é essa como juiz. Então, eu não gosto muito desse modelo. Por outro lado, está mostrando que tem coisas muito boas que a gente pode aproveitar. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Você tá indo na direção exatamente do que eu ia te perguntar. Por outro lado, assim, essas mudanças que a gente está vivendo, que tipo de experiência boa você acha que pode ficar? O que vem aí pela frente? O que pode ser positivo? Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, num modelo híbrido. Então, em vez da gente ser 100% home office ou 100% presencial, a gente pode pensar num modelo híbrido. Uhum. Então, talvez um rodízio de funcionários no fórum, por exemplo, em que parte deles, 1 ou 2 dias por semana, trabalhe em casa. Fique em casa trabalhando. Eu acho que talvez isso possa ser para os que quiserem, porque há também aqueles que vão falar, não, eu prefiro ir
para o fórum todo dia. Então, acho que isso é uma coisa boa. Uma segunda coisa, que é um texto que eu produzi para uma revista científica, que é parte do que eu trabalhei no doutorado. A gente precisa usar melhor, por exemplo, isso daqui que nós estamos fazendo agora. Por que a gente não pode fazer audiências por videoconferência? Veja, eu tive um caso agora, não eu, mas uma colega juíza de Diadema, a doutora Tatiana, e o que ela fez? Ela precisava fazer uma audiência para discutir direito de visita, agora em plena questão de coronavírus. Ela ouviu todo mundo, marcou a audiência e fez uma audiência assim, por videoconferência. O sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo permitia isso. E foi sensacional, conseguiu ter melhores argumentos para decidir. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar essa experiência para entender coisas que antes a gente era contra e agora a gente olha e fala, não, peraí, isso pode ser bom, isso pode funcionar. E a audiência por videoconferência é uma dessas questões. Acho que a gente precisa ampliar essas audiências. Agora, tem coisas que a gente, antes da quarentena, inclusive, a gente não pensava. Que a gente fazia cotidianamente e não tava nem prestava atenção, né? Mas coisas que a gente fazia quando a gente ia sair. E agora, a maioria de nós não pode sair. Coisas do tipo colocar um relógio de pulso, passar um perfume, botar um terno, enfim, coisas do cotidiano. Não botar uma camisa e uma bermuda e tal, né? Não é dessa coisa que eu estou falando. Mas, enfim, você tem feito alguma coisa dessa, assim? Você acha importante manter alguma coisa da antiga rotina? O que essa quarentena está ensinando para você? Olha, eu tenho dito para os meus alunos e para os meus colegas de trabalho que a gente tem que manter rotina. Eu sempre, antes dessa quarentena, eu sempre gostei de ler sobre grandes aventureiros, né? E uma das histórias mais maravilhosas que eu li é a história de um capitão Shackleton, que ele tentou chegar até, acho que o Polo Norte ou Polo Sul, acho que até o Polo Sul, e ele sempre naufragava, mas nunca morreu um homem na mão dele. Ele conseguiu sempre salvar toda a tripulação. E uma das coisas que eu aprendi na leitura desse livro é rotina. Tem que ter rotina. Então, falei isso para minha filha, falei isso também para minha sogra. A gente tem que ter uma rotina. Então, por exemplo, amanhã, sábado e domingo, eu vou agir quase como se fosse sábado e domingo. Eu não vou trabalhar. Eu vou ver série, vou ver filme. Tem coisas que não dá para fazer. Por exemplo, meu sábado ou meu domingo antes dessa fase, era um sábado e domingo que eu fazia o meu treino longo. Eu ia para a rua, corria 15, 16, 18 quilômetros. Agora, o que me resta é tentar correr isso na esteira. Eu odeio esteira, mas, enfim, é o que tem para hoje, né? Não tem como. Não dá para ir para a rua. Aliás, uma coisa importante, né? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora seja corredor. É controverso se corredores podem ou não ir para a rua. Sim. Mas eu acho que o Drauzio, Dr. Drauzio, falou uma coisa que foi maravilhosa. Solidariedade. Por que eu, corredor, sou especial e posso ir para a rua e as outras pessoas não? Eu não sou especial. Eu acho que ficar em casa é uma questão de solidariedade para quem pode. E até um respeito para aqueles que têm que trabalhar, né? Esses entregadores, o pessoal do supermercado. Gente que não tem essa escolha, claro, é um respeito. Não tem. Claro. Aliás, eu sou grato também a todos eles. Toda vez que vem alguém entregar alguma coisa aqui em casa, eu falo, obrigado pelo seu serviço. Porque é isso, né? Não é só uma questão de dar a gorjeta, não. Cara, valeu. Muito obrigado pelo que você está fazendo por nós. O pessoal que está no Uber, o pessoal está se expondo, e eu concordo com você. Aliás, essa percepção faz muita diferença. A percepção de que a gente escolher isso
é uma escolha de solidariedade. Sim, Sem dúvida nenhuma, sim. essa é uma escolha que tem que ser vista. Claro que eu estou vendo o meu bem-estar, mas mais ainda do que o meu bem-estar, eu poderia estar correndo. Né? Sim, Eu estou deixando de fazer uma coisa que para mim é importante, que para mim é prazerosa, que é sim. da rotina da minha vida, mas para preservar e para cuidar da vida do outro, daquele que está perto de mim. E Tem até uma para coisa... falar, olha, estamos juntos, né? Eu estou Claro, sofrendo aqui junto com você. claro, claro. Tem uma coisa que eu admiro muito em você, velho, que é a sua história de vida. Você tem uma história de vida incrível. Você é um cara guerreiro, batalhador e que construiu muita coisa, construiu uma história linda de vida. Né? Eu sei que você veio para São Paulo com 17 anos de idade, passou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, veio de Bebedouro, lá na região de Ribeirão Preto, e eu fico imaginando, velho, o que era um garoto de 17 anos, saindo de Bebedouro, chegando numa cidade como São Paulo, entendeu? Para estudar direito no Lago São Francisco. Aliás, a gente tem uma coincidência nisso, a gente tem uma coincidência na história. Porque eu também, e é por isso que eu fiquei pensando nisso, porque eu também, apesar de eu ter nascido, vivido a minha vida toda aqui em São Paulo, mas eu também passei no vestibular de medicina com 17 anos de idade. Então eu me lembro o que eu pensava, como eu via o mundo. Aliás, com 17 anos de idade, vamos ser honestos, o que a gente sabe do mundo e da vida? Nada. A E gente acha que sabe tudo, né? E pior, né? Ainda tem esse sentimento de onipotência de que, nossa, eu sei de tudo, vou sair dando aula para todo mundo. Mas assim, eu estava pensando aqui, né? Pensando sobre a tua história. Você chegando aqui, 17 anos de idade, essa selva de pedra, esse mar de concreto. Que lembrança você tem daquela época? Quando a gente fala disso, o que te vem à cabeça? Cara, meu primeiro ano em São Paulo, hoje olhando, né? As coisas só fazem sentido quando você olha para trás, né? Na época você não percebe isso. Eu entendi a música Sampa do São Paulo, do Caetano Veloso. Tem um trecho da música que ele diz assim: aqui Narciso acha feio o que não é espelho. E, cara, eu odiava São Paulo. Mas eu odiava, assim, o meu primeiro ano, eu não gostava de São Paulo e São Paulo não gostava de mim também. A gente se odiava. No segundo ano, a gente passou a se tolerar. No terceiro ano, eu me apaixonei por São Paulo. Me apaixonei e, assim, passei a amar São Paulo. E São Paulo me deu tudo, né? Me deu uma profissão, me deu a minha, então, esposa, me deu minhas filhas. Eu sou um apaixonado por São Paulo, sou grato por São Paulo. Sim, acho que a gente construiu uma história que parece aquelas comédias românticas, né? O casal se odeia no começo, depois eles se toleram, depois eles se apaixonam e ficam perdidamente enamorados para o resto da vida, e é assim que eu me sinto em relação a São Paulo. São Paulo, no começo, é muito difícil, né? Assim, eu vinha de uma cidade que as pessoas buzinavam na rua, eu levantava a mão e cumprimentava, né? A minha época era... Bebedouro tinha, sei lá, 40, 30 mil habitantes. E daí eu venho para São Paulo, queria conversar com as pessoas na rua, ninguém conversava comigo. Entrava no elevador, o cara virava a cara. Exato, exato. Então, demorou para eu entender São Paulo e para São Paulo me entender. E hoje eu consigo conversar com qualquer um na rua e as pessoas conversam de volta comigo. Acho que São Paulo cedeu um pouco, eu cedi também e está tudo bem. E outra coisa que também é marcante, que eu vejo como traço marcante da tua história, é que as coisas aconteceram também para você muito jovem, né? Aliás, você é de uma geração do judiciário, de uma geração de juízes muito jovem, e você, além de jovem, você não é só jovem, você é jovial. Aliás, acho que essa é uma característica dessa geração, né? Inclusive, acho que tem uma pesquisa recente, acho que da Associação Brasileira de Magistrados, mostrando esse despojamento da nova geração, que está abandonando toga, que está deixando isso de lado. Esse é um traço dessa geração, né? E você começou na magistratura com 23 anos de idade. Eu fico imaginando, velho, o que é ser juiz com 23 anos de idade, a pessoa olhando ali para você.
como é que foi atuar no primeiro caso, a primeira vez? Foi o mesmo frio na barriga que você sentiu quando você chegou em São Paulo com 17 anos de idade? Cara, é que na minha história tem um lance que é o seguinte. Eu passei no concurso em 99, né? 1999, em julho de 99. Só que em fevereiro daquele ano, minha mãe morreu. Minha mãe morreu no dia 17 de fevereiro de 99, um dia antes dela fazer aniversário. E eu tinha os meus irmãos que eu tinha que cuidar, tomar conta. E eu falei, cara, é o seguinte, o concurso ia começar dali 1 mês e meio. Falei, olha, é a primeira e última vez que eu vou prestar concurso da magistratura. Se for para ser, e se não for para ser, eu vou advogar e preciso ganhar dinheiro para sustentar meus irmãos, enfim. Então, quando eu comecei na magistratura, eu tinha passado por um trauma recente tão grande e eu queria tanto. Eu falei, cara, sim, a única coisa que eu rezava era não para acertar sempre, porque a gente não vai acertar sempre. Eu não tenho essa ilusão. Mas eu rezava, e rezo até hoje, pedindo a Deus sempre a mesma coisa. Quando eu errar, que eu cause o menor dano possível. Porque é isso. Os erros do juiz são erros que causam danos. E, portanto, eu sempre rezo para que o meu erro gere o menor dano possível. Era sempre isso, sempre foi a minha oração e continua sendo até hoje. E como é que é fazer justiça num país tão injusto e tão desigual, hein? Cara, é difícil, principalmente por conta do conceito o que é fazer justiça, né? O que é fazer justiça? Eu discuto isso com os meus alunos e eu sempre pergunto para eles o seguinte, eu falo, olha, se vocês tiverem que quebrar a lei para fazer justiça, o que vocês vão fazer? E acho que 90% dos alunos responde, eu vou quebrar a lei para fazer justiça. Eu falo, eu entendo isso que vocês estão dizendo, eu já pensei isso, mas vendo tudo que aconteceu, tudo que ainda acontece hoje, vamos ficar com a lei. Eles falam, por quê? Eu falei, gente, porque primeiro, o conceito de justiça é variado. Eu tenho um, vocês têm outro. Se eu levantar um tema, um hard case aqui, um tema difícil, cada um vai dar uma solução. E digo mais, vocês e eu, né, vocês quando forem juízes, e eu como juiz, a gente não foi eleito. Quem é eleito é o deputado, quem é eleito é o senador. Se você faz aquilo que você quer, que você acha justo, você está jogando a democracia, ou parte da democracia, no lixo. Você pode não gostar do deputado A, do deputado B, do senador A, do senador B, mas não existe democracia longe do parlamento. É isso. Eu acho que, ainda mais hoje que a gente vê os ataques que o parlamento está sofrendo, e eu falo para os alunos, eu falo, esqueçam, não pessoalizem no deputado A, no deputado B. Claro. Não, o parlamento é a democracia. Não há democracia fora do parlamento. Então não queira você, futuro juiz, ignorar a lei porque você discorda da lei. Você discorda da lei? Vai para o Congresso, então. Vai se eleger deputado. Vai para aquela arena. E eu falo para eles, gente, vocês acham que eu gosto de despejar velhinho? Eu tenho que despejar às vezes. Nossa. É horrível. Horrível. Imagino. É horrível. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou negar a lei? Se cada juiz quiser negar a lei, segundo um senso pessoal de justiça, acabou a sociedade. O contrato social foi para o espaço. E é claro que, às vezes, você vai dar sorte da lei estar do lado da justiça. E aí é sensacional. Aí é maravilhoso. Mas, às vezes, não. Então, tomem cuidado com as escolhas que vocês farão. Isso é muito importante. E nesse ponto, Carlos, eu tenho muita reticência quanto ao que o pessoal chama de ativismo judicial. Né? Eu também. O juiz querendo ir além do que a lei permite. Eu tenho muito receio disso, porque, insisto, na minha forma de ver,
Isso não é democrático. A Uhum. democracia está no parlamento. A democracia não está no judiciário. Eu não fui eleito. Eu não fui eleito. Eu não me submeti ao escrutínio do eleitor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Concordo com você. Inclusive, mudando aqui de pato para ganso, você é um tuiteiro de mão cheia. Opa! Cara, você manda umas muito boas. Outro dia, você mandou no Twitter, eu adoro ler, você mandou uma assim, ou mais ou menos assim, né? Eu já infartei, já tive pedra no rim, já tive H1N1, mas nenhuma dor se compara à unha encravada que eu tô aqui agora. Cara, e era verdade, um horror, assim, unha encravada, meu Deus do céu. E o Mas você é um dedinho cara jovem pra latejando. caramba, meu. Conta pra mim como é que foram essas experiências aí. Cara, olha, eu tive um infarto, vai completar 3 anos agora. Eu tô com 44, infartei com 41 anos de idade. Na época eu morava sozinho, tinha uma namorada, mas minha namorada estava viajando. Eu cheguei em casa, de manhã eu já tinha tido uma angina, mas eu não tinha percebido. Cheguei em casa, tomei banho, estava preparando uma conferência que eu ia dar num curso de pós-graduação com a Universidade de Lisboa. Daí fui para o quarto, era 1h30 da manhã, mais ou menos. Puta dor no coração, eu caí no chão. Na hora, veio na cabeça: você está infartando, se você ficar no chão, você vai morrer. Caraca. Cara, eu levantei, troquei de roupa, peguei meu celular, peguei a chave do carro, desci, rezei um Pai Nosso na garagem, falei: Deus, me ajuda a chegar no hospital. Chamei minha mãe, né? Falei: mãe, tenho uma filha para criar, me ajuda. Fui dirigindo para o hospital, chorando. Eu sabia, o hospital, eu moro aqui na Vila Romana, o hospital é na Sumaré. Era 1,5 km, 2 km, é o caminho que eu corro, né? Tudo sozinho, cara. Sozinho. Cheguei ali no Einstein da Sumaré, falei: eu estou infartando. Me jogaram para dentro da salinha lá. O médico deu um negócio embaixo da língua. Exordiu. Eu falei: doutor, o senhor me desculpa. Ele falou: por quê? Eu falei: porque passou tudo. Era uma crise de pânico, né? Ele falou: olha, na verdade o senhor está infartando e a gente vai ter que botar o senhor numa ambulância e levar o senhor para o Einstein lá do Morumbi. Eu falei: é sério? Ele falou: sério. Daí entrei na ambulância. Na ambulância fui escrevendo para as pessoas, mandando WhatsApp, era 1h pouco da manhã, falando: olha, eu estou infartando, estou indo para o Einstein, está tudo bem, blá, 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 blá. Chegou lá, eu fiquei das 3 às 7 fazendo o procedimento. Eu coloquei 2 stents no coração. Você fica acordado, né? Porque, enfim. E, cara, foi uma experiência... Sim, eu até falei na minha terapia, né? Eu acho que essa experiência que eu passei, as lições dela, eu só fui incorporar de verdade nos últimos meses. Eu acho que eu passei esses 3 anos. Vai ser agora, dia 11 de julho, que completa 3 anos. Mas eu acho que eu levei esses 2 anos e meio para entender o que aconteceu e extrair as lições que eu precisava ter extraído. Então, foi... Sim, foi... Não recomendo a ninguém. Assim, Imagina. não... Aliás, curiosidade. Qual você acha que foi a principal lição que você aprendeu desse momento tão crítico, tão duro que você viveu? Aliás, de medo, né? De ansiedade, de angústia, essa coisa de se perceber mortal, de perceber a proximidade da morte, perceber a finitude, a limitação humana, né? O que você acha que foi a coisa que você mais aprendeu? Que eu adoro a vida. Eu sou um apaixonado pela vida. Assim, eu acho a vida sensacional. Acho que essa foi a principal lição. Eu adoro viver. Eu não tenho mais dúvida alguma disso. A gente tem eu tenho um hábito aqui
nas lives que eu estou fazendo, a gente faz nos 15, 20 minutos finais, a gente faz um pinga-fogo, que é em uma palavra, papum, 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 branco, vermelho ou branco, azul, amarelo, vai falando, né? Mas antes de entrar aqui no pinga-fogo, eu queria fazer uma última provocaçãozinha, assim, sabe naquela linha, tudo que você queria perguntar a um juiz, mas nunca teve, nunca teve ou a oportunidade ou a coragem de perguntar? Vamos lá. Então, eu queria te perguntar o seguinte, tudo que é legal juridicamente, é moral? Por exemplo, o apartheid na África do Sul era legal, mas completamente imoral. As leis racistas que a gente sempre teve no mundo todo, que legalizavam a escravidão. O que você tem para me falar disso? Legalidade, moralidade. São dois círculos que não necessariamente as áreas estão juntas. Então, não, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal. Eu concordo plenamente com você. Esses exemplos envolvendo o apartheid são belos exemplos, mas a gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, juros do cheque especial, né? Vamos pegar algo que está todo mundo aí. Está pertinho da gente. É legal, mas não é moral. Quer outra coisa? A minha mulher, a Patrícia, sempre fala exatamente desse exemplo. A existência de bilionários. Bilionários. É legal, mas não é moral. Que nós vivemos num mundo em que existam bilionários, e pelo amor de Deus, quando eu falo disso, né, o sujeito acha que eu estou falando dele que tem um carro financiado. Não, parceiro, eu não estou falando de você com seu carro financiado, não. Vou tomar cuidado e vai ser chamado de comunista. Exato, exato. Não, eu estou falando de bilionário, é o cara que faz o carro que você compra. Não é nem o dono da concessionária, é o dono da fábrica. Então, assim, eu queria viver num mundo que fosse um pouquinho menos desigual, né? Não precisa, um pouquinho menos desigual. Então, acho que a ideia é essa, né? A gente luta para diminuir a desigualdade. Num certo sentido, embora hoje os extremos estão muito ruins, né? O pessoal que é da extrema direita me chama de comunista. É isso. O pessoal que é da extrema esquerda me chama de coxinha. Me chama, exato. E eu falo, não, cara, eu sou um social-democrata, assim. É isso, assim. As minhas ideias são sempre as mesmas, eu tô parado. O problema é que o mundo deu uma guinada para a direita. E as coisas que eu defendo hoje, né, que é justamente isso, redução de desigualdade social, viraram pautas dos supostos comunistas. Não, não. Desigualdade social é legal, mas é imoral. É absolutamente imoral. Agora, eu vou te fazer uma última pergunta antes do pingar fogo, aquelas pro juiz. Uma última provocação do meu locus cristão. Porque tem uma passagem bíblica que fala da tentativa de apedrejamento da mulher adúltera. A passagem clássica, né? Tinha uma lei que determinava o apedrejamento de adúlteros. Eu não vou nem entrar no mérito do fato de que só estava a mulher lá, porque o cara tinha sumido, né? Mas a mulher estava lá para ser apedrejada, porque é aquela coisa, os zelosos defensores da lei estavam lá para apedrejá-la. E a pegadinha dessa história é a seguinte: se Jesus dissesse apedrejem, porque eles perguntam para Jesus, e agora, o que faz? Apedreja ela? Se ele falar apedreja, ele é cúmplice da morte dela. Se ele diz não apedreja, ele era cúmplice do adultério. Mais grave ainda, da desobediência da lei. E aí ele vem e diz o seguinte: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Em resumo, o que ele está dizendo é que ninguém, nem mesmo os juízes, pode julgar ninguém. Cara, eu acho que esse lance é sensacional e essa é uma das histórias que eu gosto muito. Primeiro porque, assim, fica muito claro quem é a figura que eu mais odeio na Bíblia, que é o fariseu, né? Assim, o fariseu... Aliás, não é só você, tá? Porque na lista top 5 de Jesus, não era bandido, não era criminoso.
na lista top 5 de quem Jesus abominava, era hipócrita religioso. Puta, e isso se liga. Eu confesso que ainda não entendi até hoje, eu discuto isso na minha terapia, por que eu odeio tanto o fariseu. Mas, em um certo sentido, se liga à resposta que eu vou te dar. Que foi uma vez um traficante que eu condenei. Essa história vale a pena. Depois desse dia, eu tirei a Bíblia. Eu sempre tinha a Bíblia em cima da minha mesa. Gosto de ler, enfim. E um dia, esse traficante terminou a audiência, ele estava saindo, ele falou, o senhor lê a Bíblia? Eu falei, leio. Ele falou, então, João, eu não lembro o versículo, creia na verdade, a verdade te libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uhum. Daí ele falou, o senhor já condenou um inocente? Eu falei, olha, todo mundo que eu condenei, eu acho que é culpado. Ele falou, então eu estou tranquilo. E eu o condenei. E na semana seguinte, eu fui fazer a visita na cadeia, porque o juiz tem que visitar a cadeia, semana ou mês seguinte, sei lá. E ele veio falar comigo. Ele falou, o senhor disse que nunca tinha condenado o inocente, mas o senhor me condenou. Eu falei, olha, o senhor recorra até o tribunal e o tribunal vai decidir. Ele falou, quando eu sair daqui, a gente vai se encontrar no tribunal divino. Cara, né? Porra, minha perna começou a tremer, eu tinha 25 anos. Caramba. E daí eu olhei para ele e falei, olha, fulano, todos nós vamos nos encontrar com Deus. Eu posso ter errado no seu julgamento, mas saiba que eu não tive nunca a intenção de te prejudicar. Eu apliquei o que eu acreditava certo. E há uma diferença entre mim e Deus. Eu julgo fatos, eu não julgo pessoas. Então, essa é a diferença. Deus, quando for olhar para mim, primeiro que ele não vai errar no julgamento, porque Deus não erra. O juiz pode errar, Deus não. E segundo, porque eu julgo fatos e ele vai julgar a pessoa como um todo. Boa. Eu não julgo pessoas. Boa. Ó, eu abri de volta os comentários aqui, porque normalmente o pessoal gosta de interagir agora no Pinga Fogo. Tá. Nós vamos fazer um Pinga Fogo aí de 15 minutos, papum, tá? E aí, beleza. É claro, com liberdade, aquilo que você quiser explicar um pouquinho melhor, tal. Beleza. Fica à vontade. Bora lá, agora é hora de provocação. Gilmar Mendes ou Luiz Barroso? Gilmar Mendes. O ministro Luiz Barroso, eu gosto muito das ideias dele, se ele fosse um deputado ou um senador. Ele entende que é papel do judiciário liderar a sociedade como um todo. E eu acho que não é papel do juiz e do judiciário liderar a sociedade. Então, não é nosso papel, por isso que eu estou com o Gilmar e não com o Barroso. E juiz conversar com as partes envolvidas como o Moro fez? O que é isso? Mas nunca, isso é errado. Isso é errado aqui, isso é errado na Europa, isso é errado em qualquer país civilizado. E, diferentemente do que ele falou, aquilo não é normal, aquilo não é comum. Os fins nunca justificam os meios. Prisão domiciliar ou prisão preventiva? Não dá para dissociar uma da outra. A prisão domiciliar deve ser usada quando for o caso. Por exemplo, para mulheres grávidas, para pessoas com deficiências graves, com problemas de saúde grave. Isso, inclusive, está na lei, é o artigo 318 do Código de Processo Penal. Boa. Jurisprudência é? Acima de tudo, prudência. Os magistrados precisam ter prudência na formação da jurisprudência e também na questão de saber quando mudar a jurisprudência. Oficial de justiça na porta de casa é? É problema. É problema. Seguramente temos um problema aí acontecendo e precisamos ver o que está acontecendo. O Leandro Nakaji está dizendo o seguinte: Ministério Público ou Defensoria Pública? Cara, Defensoria Pública, porque eu estou do lado de quem defende, eu sou
seguramente um dos maiores pecadores que eu conheço. Eu não tenho moral para acusar ninguém, cara. Então, Defensoria Pública. Hoje em dia, viver mascarado é? É uma necessidade. É uma necessidade. Desde que essa máscara seja física, porque se a máscara for só uma metáfora da falsidade, eu quero distância. Ditadura é? Abominável, seja ela qual for, seja ela de direita, seja ela de esquerda, é horrorosa. O processo do Franz Kafka é? O processo do Franz Kafka é tudo aquilo que eu sou contra, tudo aquilo que eu luto contra, é tudo aquilo que os direitos humanos são contra, seja quem for o réu. O processo de Franz Kafka é, acima de tudo, uma denúncia de tudo aquilo que a gente deve evitar. Você falou em direitos humanos. Hoje estreia um novo filme, inclusive, no Netflix, né? Para depois. Estou fazendo propaganda de graça para os caras. O filme que conta a história do diplomata Sérgio Vieira de Mello, que foi do Alto Comissariado de Direitos Humanos da Sim. ONU, brasileiro, enfim. Um herói. Falou em direitos humanos. Damares Alves ou Sérgio Vieira de Mello? Aí fica difícil, né? Sérgio Vieira de Mello, acabei de dizer, um herói. Quem não conhece, conheça a história de Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro que a gente tem que se orgulhar, que a gente tem que enaltecer e que a gente não pode nunca esquecer. Um sujeito sensacional. Sigam a esposa dele no Instagram. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu sigo a esposa dele. Uma pessoa sensacional também. Ser professor de direito é? Ser professor é inspirar as pessoas a refletirem sobre a sua própria condição e suas próprias opiniões. Minha vida mudou como professor quando eu aprendi que, como professor, o meu principal papel é fazer os alunos refletirem. Os alunos têm que refletir. E a escolha de cada um é a escolha de cada um, que vai guiá-lo para a sua própria vida. Não é minha função escolher pelo aluno, mas ajudá-lo a refletir sobre as suas escolhas. Ó, tô vendo várias aqui. A Mei Salada tá falando o seguinte: Padawan é? É o que de melhor eu fiz na vida. Padawan, para quem não sabe, é como eu chamo a minha filha, e é a minha melhor obra, é o que me inspira a viver, é o que me faz ter, cada dia, tentar ser um cara melhor. E eu sempre digo o seguinte para as pessoas, eu falo, olha, se portem nas redes sociais como se os seus filhos te seguissem. No meu caso é verdade. A minha filha me segue. Então, eu quero ser um exemplo para ela e por isso que eu acho que a gente tem que pensar nisso. Sensacional essa. Se porte nas redes como se teus filhos estivessem te seguindo. Aliás, o que tem de gente que perdeu essa perspectiva, vou te falar. Enfim, mas esse vai ser motivo para outro papo, a gente voltar aqui. O Everton está perguntando, correr ou pedalar? Correr. Eu gosto de pedalar, mas correr, para mim, é a pura liberdade, até porque, infelizmente, em São Paulo, eu ainda tenho um pouco de receio de pedalar, embora as ciclofaixas estejam cada vez melhores, mas eu ainda tenho receio do trânsito de São Paulo. Eu falei de ser professor. E ser aluno de direito? Ser aluno de direito é? Ser aluno de direito. Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. O direito é legal apesar da faculdade de direito. Não cometam o erro de confundir o direito com os professores. Eu falo, se você não gostar de mim, não leve isso para minha matéria. Minha matéria é legal apesar de mim. Não cometam o erro jamais de misturar o professor com a matéria. Ser pai juiz é? É ser pai, né? Ser pai. Eu acho que... Não, eu vou refazer minha resposta. Ser pai juiz é ser humano. Eu acho que nós viramos pessoas melhores quando a gente tem filho, né? E eu acho que eu virei um juiz melhor por ter filho, no sentido de que isso me aproxima mais, ao mesmo tempo, do sagrado e do humano, né? Acho que a paternidade é uma coisa... Enfim, eu adoro ser pai. Então... Tem uma que não tem como eu não te fazer. Direitos humanos nos dias de hoje é? É resistência.
é resistência. É lembrar, ser voz de quem não tem voz. E, por exemplo, eu acho que cada um tem que fazer o que está no seu alcance. Eu não sei se você viu isso no meu blog, no meu Instagram. Os direitos autorais da nova edição do meu livro, eu estou doando todos eles. Achei da nova genial. edição do curso de processo penal. Então, eu estou doando para 2 pessoas. Para o Padre Júlio, Padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa maravilhosa, e para uma ONG que chama-se Mulheres da Luz, que é uma ONG que cuida de mulheres ali da região da Luz. Então, parte dos direitos autorais vai para o Padre Júlio, parte vai para essa ONG. Aliás, você, como eu, é cristão. E aí, a pergunta é, direitos humanos para Jesus é amar ao próximo como a si mesmo, né? Acho que não dá para dissociar o evangelho de direitos humanos. Ele veio e andava com os perseguidos, defendia aquelas pessoas. Basta pensar, né, no apedrejamento que falamos agora há pouco. Então, não dá para dissociar o evangelho de direitos humanos. E quem faz essa dissociação, todo respeito, está equivocado. Voltando para o direito, Rui Barbosa, Raimundo Faoro ou meu ex-professor na escola de governo, Fábio Conder Comparato? Paulada. Olha, eu não vou escolher nenhum dos 3, eu vou escolher o meu orientador no mestrado e no doutorado, que é o professor Antônio Scaranci Fernandes, professor aposentado da USP. No meu livro eu digo que eu cito uma passagem do Talmud que fala que quem salva uma vida salva o universo todo. E esse professor, o professor Scaranci, me salvou 2 vezes. Então, ele salvou o universo 2 vezes. É uma pessoa que eu não vou viver o suficiente para conseguir agradecer tudo que eu devo a ele. E é o que eu sempre digo para ele. Eu falo, professor, obrigado pela vida que eu tenho, porque boa parte da vida que eu tenho é graças ao senhor. Então, o professor Scaranci, para mim, é o professor do direito. Qual a escalação do Coringão dos sonhos? O Dream Team do Coringão. Cara, você sabe que eu sou corintiano, mas eu sou uma negação em futebol, assim. Eu sou horroroso de futebol. Eu gosto mais de outros esportes. Então, assim, eu sou aquele corintiano que assiste o jogo mais para encher o saco dos outros, né? Embora atualmente o Corinthians não está numa posição aí de grande vantagem, né? Uma música do U2 para inspirar a gente nesses dias caóticos. Where the Streets Have No Name é a música que quando eu tô triste eu ouço, eu fico feliz. Quando eu tô feliz eu ouço, eu fico mais feliz. E é uma música que a história é muito legal. O Bono estava visitando a África e viu aqueles guetos, aquela coisa toda, e ele quis fazer uma música onde as ruas não têm nome, ou seja, onde somos todos iguais, né? Acho que essa música é maravilhosa. Eu sou fã do U2. Estive em todos os shows do U2 aqui no Brasil. Estivemos. Cara, é sensacional. Adoro U2. Aliás, tem um livro incrível. O Bono é um cara que leva muito a sério a espiritualidade cristã dele e tal. Tem um livro chamado A Viagem Espiritual do U2, que é imperdível. Mas não sou eu que tenho que ficar falando aqui, não. Esse eu não conheço. Maravilhoso. A Viagem Espiritual do U2. Bom, depois que me manda no certeza, WhatsApp. Te mando no WhatsApp. Certeza. Beleza. Certeza. Aliás, estamos quase fechando aqui. Vamos lá. A quarentena tem que indicar. Se eu fosse indicar um livro na quarentena. Cara, O Alquimista, do Paulo Coelho. Por vários motivos. Primeiro, porque Paulo Coelho é um escritor, infelizmente, rejeitado por parte dos brasileiros. É verdade. Brasileiro gosta de arrotar alta cultura e não valoriza o que é nosso. Paulo Coelho é um baita contador de histórias. O Alquimista é o livro mais importante que eu li na minha vida. É o livro que mais vezes eu li na minha vida. Eu adoro O Alquimista. Se for para ler um livro, leia O Alquimista. Uma série. Uma série. La Casa de Papel.
Ah, boa. Assista La Casa de Papel, tá lá na Netflix, é uma série leve, divertida, vai te fazer questionar quem é o bandido, quem é o mocinho, é uma série sensacional. É boa pra caramba. As duas últimas. O Brasil de hoje é? É um desafio diário para que a gente consiga proteger os vulneráveis, para que a gente consiga cuidar dos vulneráveis, para que a gente consiga avançar e impedir retrocessos. Pandemia é? Pandemia é. Essa foi uma que eu fiz para todo mundo. É uma que a gente está registrando. Eu tenho até um sonho de, depois que terminar essa série de lives, a gente fazer um compêndio daquilo que a gente estava pensando enquanto tudo isso estava acontecendo. Sei lá, daqui uns 5 anos, quem sabe. Mas, enfim, pandemia é? Pandemia é um pesadelo do qual eu quero acordar o mais rápido possível. Irmão, nosso tempo se foi, velho. Que papo Valeu. bom. Que papo bom. Pô, gostei. Queria Espero que o pessoal demais. tenha gostado também. E eu agradeço, assim, cara, foi muito legal mesmo e estou à disposição para quando você quiser. Pô, sensacional. Nós vamos repetir, mas com certeza. Show. Aliás, deixa eu deixar a dica. Tem muita gente aqui que eu tô vendo, o que eu tô conseguindo ler, né? Que tá perguntando se tá gravado. Olha, fica gravado aqui no meu perfil durante 24 horas, nos stories ao vivo. E amanhã à tarde, a gente pega essa gravação e baixa no YouTube, que é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Mais uma vez, Dr. Wood, grande Dr. Wood. Cara, valeu. Deus te abençoe. Minha 10ª live fica marcada. Pô, sensacional. 10, velho. Galera, Obrigado, e como eu sempre digo no final das minhas aulas, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu. Valeu, Deus te parceiro. abençoe, velho. Até mais. Um beijo, pessoal. Boa noite. Valeu, galera.